com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós, toda a nação. Então, irmão, Deus não brinca. Assim como alguém, ele nega o tributo de César, ele nega o tributo do país e ele sofrerá dano, assim também, se as pessoas negarem o tributo de Deus, ele também sofrerá dano, porque Deus não brinca. Deus vem com maldição e com praga e pegará aquele pessoal. Eu quero fazer uma pergunta aqui, por exemplo: alguém aqui que são cristãos, que nunca tiveram problema com o dízimo? Levante a mão. Quem nunca teve problema com o dízimo aqui? Levante a mão. Todos. A maioria. Eu mesmo já tive problema com o dízimo. Eu mesmo já tive. Sabe como foi minha experiência? Quando eu comecei a trabalhar quando eu comecei a trabalhar na Precisão Turismo e Carga Limitada, eu primeiro mês, porque, irmão, uma pessoa que se preserva, ele pode passar quantos anos for devendo a alguém, mas ele vai dando uma situação, ele vai dando uma explicação, ele vai dando uma satisfação, e ele vai dizendo: meu irmão, te aguenta aí, estou passando por aperto, depois eu te pago. E assim era eu. Quando eu comecei a trabalhar, o primeiro mês eu paguei a quem devia, mas não dei o dízimo da casa do meu Deus. O segundo mês eu paguei a quem devia, mas não dei o dízimo da casa do Senhor. O terceiro mês eu paguei a quem devia, mas não dei o dízimo da casa do Senhor. Aí quando foi um dia de sábado, amanhecer do sábado, na altura de 5 horas da manhã, eu me levantei para orar. E quando eu me levantei, eu olhei assim para o céu e eu disse assim: Deus, o que eu vou comer esta manhã? Porque o meu armário estava totalmente e absolutamente vazio, irmão. E a minha maior pena era de Josiane. Eu vi a bichinha deitada e eu dizia: meu Deus, eu tenho esta patativa com a minha responsabilidade. O que eu vou dar para ela comer? Eu não, irmão, eu poderia comer uma jaca, uma manga. E ela, mulher mais sensível, mulher quer pizza, quer pão. Aí eu disse: Jesus, e agora como é que eu faço? Aí Jesus me chamou, irmão, entenda aqui. Jesus disse: Zaqueu, e estava no período das 5 horas. Ele disse: Zaqueu, vai até o teu armário e abre ele de cima até embaixo. Eu fui, abri a primeira parte, abri a segunda parte, puxei as 3 gavetas e puxei as 3 portas de baixo e me distanciei. E disse: pronto, Deus, está aberto, conforme tu mandaste. Irmão, se eu fosse um crente menino, eu ia dizer: eita, vai descer uma feira do céu agora. Mas eu não sou crente menino e conheço o meu Deus e sei a forma do meu Deus trabalhar. Interessante foi que quando eu abri a parte de baixo, havia a dispensa de baixo. Josiane costumava, ou ainda costuma, a colocar as partes mais grossas da feira, tipo os cereais, farinha, feijão, açúcar. Imediatamente ao manuseio daquele alimento, sempre fica ali um restinho de fuba, um restinho de açúcar ali naquele cantinho. E as mulheres que são donas de casa sabem que é verdade do que eu estou dizendo. E quando eu abri a última parte, já não tinha nada, só aquele pozinho. E o pozinho que tinha, as formigas estavam levando, irmão, chega, estava filhinha. Aí eu disse: brincadeira, Deus. Brincadeira, Deus. Já tem um pó, e o pó que tem é a fila. Aí a maldição levando, os exércitos levando. Eu digo: Jesus, o que é isso? Aí fiquei pronto, meu irmão, para ouvir a voz de Deus, esperando o momento certo. Aí ele disse: agora te prostra diante da minha presença. E quando eu me prostrei, porque se ele mandou prostrar, é porque aí vinha a voz dele dizendo alguma coisa. E eu me prostrei e fiquei aguardando a voz dele. Aí ele disse: Zaqueu, meu filho, eu amo o meu povo, porque são a minha imagem e semelhança. Sim, Deus. Mas eu amo muito mais a minha palavra para cumprir no pé da letra. Você aqui, Zaqueu, não é o bonitinho, não. Você aqui não é melhor do que ninguém, não, Zaqueu. Eu te amo. Mas se eu disse que se vocês não me derem o dízimo, vocês são alcançados com maldição, vocês são mesmo.
Senhor, e agora, meu Senhor? Ele disse: eu sou misericordioso e aprenda esta lição a partir de hoje. Sim, Senhor, aprenderei. Isto era um período de 5 horas da manhã e o dia vinha amanhecendo 5h10, 5h15, 5h20, enquanto estava acontecendo esse rebuliço na minha casa. E de repente, o meu avô paterno, ele chegou, bateu na porta, já era uma altura de 10:06, bateu na porta e chamou o meu nome, Isaquiel, Isaquiel, e eu me levantei e corri, e quando eu olhei, era o meu avô paterno com uns 50 reais na mão, dizendo: tome, 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 tome. Me deu uma agonia, e uma coisa me dizia assim: olha, vai lá, leva lá, entrega lá para ele, porque ele está precisando. Aí eu até disse assim: mas meu pai, eu chamo ele de pai, o avô paterno, os irmãos aqui sabem. Eu disse: mas meu pai, eu estou trabalhando. Aí Deus brada e disse: Isaquiel, receba, que sou eu, viu? Aí eu peguei aqueles 50 reais e meu avô foi embora. E quando ele foi embora, eu desci a uma venda assim bem próxima e comecei agora naquele instante a fazer umas coisinhas bem importantes que a gente faz na feira. E quero dizer para você que quando eu cheguei lá e comecei a dizimar, a primeira coisa que eu fiz dos 50 reais foi tirar os 5 da casa do Senhor. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que quando foi de manhã, uma altura de 7h20 da manhã, quando Josiane acordou, aí ela olhou para a mesa e viu os pãozinhos novinhos na mesa, viu o queijo atolado na manteiga, misturado com ovos, e o cafezinho quentinho. Aí ela se preguiçando assim, aí disse: meu filho, o que é isso, meu filho? Aí eu disse: isso aqui que está na mesa, minha filha? Ele disse: sim. Eu disse: isso é dízimo, minha filha, porque o dízimo tem poder, minha filha. Isso é dízimo. Aleluia, ela sabe disso, meu irmão. Foi assim, meu irmão, aconteceu comigo, experiência que eu tive, irmão. Eu quero te dizer que eu ia fazer feira, irmão, a um irmão que tinha um estabelecimento. Eu ia lá, irmão, fazia feira lá muitas vezes. Eu recebia 15h30. Aí quando ia chegando uma semana, porque 15h30 é uma semana sim, outra não. Aí Josiane vai e diz assim para mim: filho, acabou uma fubazinha, sabe, um cafezinho, um pozinho de açúcar. Eu disse: tem nada não, eu vou ali no estabelecimento do irmão. E ali eu comprava, meu irmão, fazia até uma feira, uma feira normal, e vinha e trazia para casa. Josiane já disse: depois eu pago a ele. Daqui a pouco chega esse irmão na minha casa. Uma altura de meses depois, chega esse irmão na minha casa do estabelecimento. 18 horas. Isaquiel, eu vim aqui na tua casa. Eu digo: diga, meu filho, o que foi que houve? Ele disse: meu irmão, o meu estabelecimento está indo a pique, meu irmão. Tu recorda quando tu ia lá? Estava lá bonitinha as partilheiras. Eu digo: sim, meu irmão. Vai lá agora, meu irmão. Se brincar, até as partilheiras estão saindo. Eu digo: Jesus, o que é isso? Aí como eram uns 18 horas, Josiane, prepara a janta aí, que o menino já chegou dizendo tudo. Aí a gente jantou e tudo mais. Daqui a pouco a gente começou a tomar um café e conversando e palestrando. Aí quando foi depois, irmão, foi se passando o período, aí disse: vamos orar. Quando nós estávamos orando, pastor, eu digo: meu irmão, o que a gente pode fazer agora é orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quando eu estava orando, irmão, na minha frente, de olhos fechados, abriu a tela do Deus vivo, porque Ele tem uma tela de revelação. E eu vi 2 baús, irmãos, assim, 2 baús. Um estava cheio, pastor, de ouro, de pratas, de diamantes, de pedras preciosas. Porém, um estava totalmente vazio. De quem era o vazio? Do irmão. De quem era o vazio? Do irmão. O vazio era do irmão, irmão. Porque o de Deus nunca falta. Quanto mais tira, mais tem. Quanto mais tira, mais tem. Quanto mais tira, mais tem. O vazio era do irmão. E eu parei a oração e disse: homem, tu não sabe o que eu vi. Eu vi 2 baús. Um estava totalmente cheio, porém outro estava vazio. Aí eu olhei para ele e disse: tu estás dizimando? Ele chorou. Eu disse: pronto, meu irmão, já foi revelado o seu problema, já foi revelado a sua solução.
volte a dizimar, que o Senhor será contigo. E ele ali, irmão, foi-se embora contente. Passou-se o tempo, daqui a pouco, irmão, não demorou muito, eu vi este irmão numa combizinha nova do ano, aquela de 12 assentos. Eu disse: foi que houve aí, meu filho? Não está lá no estabelecimento não? Ele disse: não, meu irmão, vendi o estabelecimento e agora eu estou com essa Kombi nova e estou trabalhando agora numa distribuidora, estou sustentando minha família, porque isto é dízimo, o dízimo tem poder. Deus não deixa você padecer com a sua família, irmão, porque um justo não mendiga, diz a palavra de Deus. Queridos irmãos, todas as vezes que aparece a palavra dízimo, sempre antes ou depois aparece a palavra prosperidade, irmão. Você quer ver? Sempre antes ou depois que aparece a palavra dízimo, sempre antes da palavra ou depois da palavra, sempre aparece um ato de prosperidade. Gênesis, capítulo de número 20, Gênesis, capítulo de número 28 de Gênesis, capítulo de número 28, e o versículo de número, Gênesis capítulo 28, e o versículo de número 20 e 22, ou 20 a 22, Gênesis capítulo de número 28, e o versículo 20 a 22, e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tem um posto por coluna será a casa do meu Deus, e de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o... Observe que antes da palavra dízimo ou depois, vem um ato de prosperidade, irmão. Veja Deuteronômio, capítulo de número 14. Veja Deuteronômio, capítulo de número 14. E veja o versículo de número 22 a 28. Diz assim: certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolhe do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolhe para lhe fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, e o dízimo do teu mosto, e o dízimo do teu azeite, e os primogênitos da tua vaca e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for cumprido, os que não possam levar, por estar longe o lugar que escolhe o Senhor teu Deus para lhe te pôr o nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata-o em dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo, por vinho e por bebidas fortes, e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Está vendo, irmão? Está escrito que toda vez, antes ou depois da palavra dízimo, sempre vem um ato de prosperidade. Está escrito: aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma. Porque, irmãos, Deus, Ele é fiel para cumprir. Malaquias, capítulo de número 3. Os irmãos conhecem dessa mensagem de cor. Malaquias, capítulo de número 3. E o versículo de número 10 e 11 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança, e por causa de vós, dizimista, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, é bênção de prosperidade. Vejam só, a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aparece duas casas aí, irmão.
trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é a igreja que se entrega na oferta e na tesouraria. Agora a minha casa, fique de pé, meu irmão. A minha casa, a casa do Senhor está aqui, a casa do Senhor está aqui, a casa do Senhor está aqui, a casa do Senhor está aqui. Se não tiver mantimento na casa do Senhor, ela não pode ficar em pé, porque Deus disse assim: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Pode sentar. Então existem duas casas. Às vezes as pessoas leem essa mensagem e pensam que aquela casa é a mesma casa, mas não é. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, meu irmão. E depois, fazei prova de mim. É a primeira vez que nós vemos Deus querendo ser desafiado. Faça prova de mim e veja se eu não seja fiel. Chegou um irmão na minha casa e disse assim, um novo convertido, e disse assim: Zaquiel, eu li Malaquias 3:10, novo convertido, dando dízimo, irmão, fiel. Aí disse: eu vi Malaquias 3:10 e diz assim: e eu vos abençoarei e abrirei as janelas do céu. Ele disse: Zaquiel, por que Deus não abre a porta? Eu digo: meu irmão, em primeiro lugar, a Bíblia fala: fazei provar de mim e vede se eu não abrireis as janelas do céu. E fazei provar de mim e vede se eu não abrirei as janelas do céu. Primeiro, janela está no plural, são muitas. Segundo, meu filho, se Deus abrir uma porta, se Ele abre as janelas e é bênção tal, e se Ele abre uma porta, você vai morrer podre de rico e vai se desviar, meu filho. Riqueza desvia, demais desvia, demais desvia. O camarada aqui tem que ser muito seguro, viu? Tem que ser muito seguro em Cristo. Porque a primeira coisa que vem é a tentação. Isso é outra história, irmão. Então, irmão, as pessoas são ricamente abençoadas. Eu já estou terminando, irmão. Veja Joel, livro de Joel. Eu já estou terminando, irmão. Não serei mais fadigado aos irmãos. Livro de Joel, capítulo de número 2, versículo 18 e diante. Veja aí as bênçãos das pessoas que dizimam, irmão. Vejam que coisa linda, a prosperidade. Joel, capítulo de número 2, e o versículo de número 18 a 27 diz assim: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e todos sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio das nações, e aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançar-vos-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar do oriente, e a sua retaguarda para o mar do ocidente, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque os arvoredos darão seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva a temporã e a seródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mostos e de óleo, e restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a uruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, e ficareis satisfeito, e louvareis o meu nome, o nome do vosso Deus, que procede para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor vosso Deus, que estou no meio de vós, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre.
Deus está querendo lhe dizer que vai mudar o seu quadro e vocês não serão mais envergonhados. Eu sei que esta noite vem gente para aqui sofrendo condições financeiras e que muitas vezes está com problema no dízimos e nas ofertas. Deus está dizendo que a partir de hoje, se tu começares a ser fiel com Ele, Ele será fiel para contigo. E Deus manda te dizer: faça a prova de mim e depois